E nesse vídeo eu vou explicar para vocês os principais pontos que estão fazendo não só o Bitcoin, mas todo o mercado de criptomoedas cair nos últimos dias, nas últimas semanas, e vamos fazer uma análise gráfica aqui para ver quais valores, até quais correções o Bitcoin pode chegar, tá? Será que ela pode cair mais do que isso? Será que deve subir? Se você está procurando por esse tipo de informação, você está no vídeo certo, então fica comigo até o final que eu vou te trazer todas essas informações. Fala galera, beleza? Alexandre Viveiros aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News. E depois de quase 2 semanas sem vídeo aqui novo para vocês no canal, eu tava trabalhando aí em outros projetos. E agora, voltando aí com força total em fevereiro, para esse ano de 2026, para trazer muito conteúdo sobre o mundo das criptomoedas para vocês, tá? E como eu disse aqui no começo, nesse vídeo eu vou trazer os principais pontos, que estão fazendo com que o Bitcoin tenha caído tanto, A gente vem acompanhando nas últimas semanas, nos últimos dias, uma queda muito acentuada, O Bitcoin estava na casa dos 90 mil dólares e hoje ele já está na casa dos 72 mil dólares, tá? Então vamos entender o que está acontecendo, entender todo o cenário global, o que está influenciando nessa queda, e depois a gente vai analisar o gráfico, para ver principais pontos de alvo, que seriam pontos aí de possível retração, uma queda, quem sabe, ainda mais acentuada que o Bitcoin pode sofrer e que pode ser, quem sabe, uma grande oportunidade de pagar barato no Bitcoin, tá? Então, antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de projetos novos, lançamentos, tudo, novidades, notícias sobre o mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Então já vamos aqui para a tela do computador e eu criei, aqui a gente já vê o preço do Bitcoin nesse momento na casa de 73 mil dólares, tá? Só nas últimas 24 horas ela tá com uma queda de quase 3%, de mais de 3% só nas últimas 24 horas. E para explicar para vocês de maneira mais simples, eu criei um infográfico, para vocês entenderem de uma maneira mais visual, mais didática, exatamente o que está afetando diretamente e indiretamente também o preço do Bitcoin, tá? Então já criei aqui, já deixei aberto esse infográfico e vamos analisar ponto a ponto, tá? Então a primeira dela é a questão de muitas liquidações em alavancagem, Então são vendas que estão sendo forçadas aí, que estão liquidando, Muita gente que estava operando, por exemplo, para a alta do Bitcoin, estão sendo liquidadas. Gente, por exemplo, que opera, que faz day trade, swing trade, que opera muito alavancado, com 10x, 20x, tem gente que opera até com 100x. Então é aquilo, uma pequena variação no preço, 1% às vezes de variação já é o suficiente para liquidar muita grana do mercado, tá? Lembrando que quando a gente fala de opção, quando o trader está operando de maneira alavancada, isso multiplica pela quantidade de vezes de alavancagem, tá? Por exemplo, se uma pessoa estiver operando com uma alavancagem de 100x no Bitcoin, se ele fizer uma movimentação de apenas 1% vezes 100x de alavancagem, a gente já está falando de 100% de perda, tá? Em caso de perda, ele é simplesmente alavancado. Então, por isso que eu sempre falo, você que está começando no mercado, está começando a querer operar o mercado de futuros, de alavancagem, toma muito cuidado com isso. E esse é um dos principais motivos, tá? Muitas pessoas, muitos grandes investidores que operam alavancado nessas grandes quedas, que acabam testando o stop, que a gente fala na queda para testar o stop dos traders, muita gente acaba sendo alavancada, e isso por conta também de uma grande pressão de vendas no próprio preço do ativo, tá? O segundo ponto seria esse daqui que a gente vê na sequência, que é a saída de ETFs e fundos, tá? O que está acontecendo? Saída de capital empresarial, tá? Com os ETFs, com a aprovação dos ETFs de Bitcoin na Bolsa Americana,
muitas empresas, muitos corporativos, né, acabaram investindo em Bitcoin. Só que como a gente vê, até nos próximos pontos aqui, vamos falar um pouco mais aprofundado sobre isso, com instabilidades globais, grandes investidores, grandes corporações e até mesmo grandes governos, né, que estavam investindo em Bitcoin e em criptomoedas, acabam tirando, né, optando por opções mais seguras e mais estáveis, né, menos voláteis do que o próprio Bitcoin. Então, quando a gente vê grandes empresas, grandes corporações tirando o seu dinheiro desse mercado, não é pouco dinheiro, tá? A gente está falando aí de bilhões de dólares que são simplesmente retirados e que acabam, obviamente, afetando todo o mercado, tá? Não só o Bitcoin, mas o mercado cripto como um todo em termos aí de capitalização de mercado, tá? Os próximos pontos aqui é o medo do investidor, tá? Que é o sentimento do investidor, e isso é medido justamente, eu já mostrei até em outros vídeos aqui, esse índice, né? Que é o Fear and Greed, que mede justamente o otimismo dos investidores sobre o mercado das criptomoedas, que nesse momento é um dos mais baixos da história, tá? Então a gente vê que ele vai de 0 a 100, por exemplo, e nesse momento ele tá em 14, tá? Então tá no menor nível, que é de extremo medo. O que que acontece? Quando o investidor tá com extremo medo de fazer aquele investimento, obviamente ele vai sair daquele mercado e vai buscar opções mais seguras, mais estáveis, uma renda fixa, outras opções mais estáveis que não sejam tão voláteis quanto de criptomoedas, tá? E isso corrobora também com a pressão dos mercados, tá? Que é a força do dólar. A gente sabe mesmo com a queda recente do dólar, né, que estava na casa de 5,40, 5,50, hoje ele está na casa dos 5,20, 5,30, deu uma pequena queda, mas a gente sabe que o dólar ainda é uma das principais moedas aí mais confiáveis do mundo. Então, quando acontece um medo extremo, por exemplo, de investir em ativos de alta volatilidade, uma das primeiras opções de investimento, né, nisso não só no Brasil, mas globalmente falando, é investir em moedas fortes, por exemplo, como o próprio dólar. Então, ele tira o dinheiro que estava em Bitcoin e faz, por exemplo, o seu hedge ali, faz sua carteira em Bitcoin para ter aquela carteira mais estável, né, pelo menos pareada com o dólar, mesmo com a volatilidade, uma possível volatilidade que o próprio dólar pode acontecer, tá? E seguindo esse índice também de Fear and Greed, né, de medo, de sentimento do mercado, eu sempre gosto de ver esse índice aqui, que é o Altcoin Season ou Bitcoin Season, tá? Que quando é, por exemplo, a época de Bitcoin, normalmente é quando a gente vê o Bitcoin subindo bastante. E quando é Altcoin Season é quando a gente vê o Bitcoin mais estabilizado e as outras criptomoedas, né, as altcoins subindo bastante. E nesse momento a gente vê o gráfico extremamente gelado, tá? Ele está praticamente no meio do caminho, onde não é favorável nem para o Bitcoin e não é favorável nem para as altcoins, tá? Então a gente está realmente em um dos piores cenários possíveis para investimento de criptomoedas, seja Bitcoin ou seja outras altcoins, tá? A gente vê aqui exatamente no meio do caminho um dos piores cenários. Então tudo isso corrobora para esse medo extremo dos investidores, tá? Então seguindo aqui com o nosso infográfico, outro ponto muito importante é a geopolítica e economia global, tá? De maneira global a gente vê diversas questões aí de conflitos, por exemplo, entre Estados Unidos com a Groenlândia, a gente vê Rússia com Ucrânia, a gente vê diversos países nesse momento em conflito, e isso não é nada bom para os investimentos, tá? Principalmente para investimentos de alta volatilidade, de renda variável, assim como é do mercado de criptomoedas, tá? Isso faz também com que investidores, no geral, busquem por opções mais seguras, mais estáveis, mesmo que com um rendimento mais baixo, mas com uma chance de queda muito menor do que se você manter o seu dinheiro em uma renda variável, podendo sofrer uma queda muito mais acentuada, como a gente vê, por exemplo, no Bitcoin, que só esse ano já está caindo quase 26% em apenas em um mês, né? Só passou janeiro, acabou de começar fevereiro, então praticamente só em um mês de 2026 a gente já está falando de uma queda de quase 26%, tá?
O outro ponto é um dos pontos mais positivos, né, entre aspas, desse mercado, que é a questão da realização dos lucros, né? Quem acompanhou o Bitcoin aqui, por exemplo, no ano passado, né, em 2025, lembra que ele chegou a patamares bem mais baixos, tá? Ele teve pontos ali de 24 para 25, ele teve pontos de valorização muito altos, né? Aqui a gente está vendo, por exemplo, em 24, ó, o Bitcoin a patamares de na casa de 50 mil dólares, por exemplo, 40 mil dólares, né? Então, quem comprou Bitcoin lá atrás, nessa casa de 40, 50 mil dólares, quando viu o Bitcoin bater os seus topos aqui no ano passado, ou até pouco tempo atrás, na casa dos 90 mil dólares, obviamente que muita gente realizou os lucros, tá? Nada mais normal do que isso. Você compra na baixa, vende na alta e tá tudo certo. Só que quando isso acontece em massa, né, muitos investidores realizando lucro, muito mais gente vendendo do que comprando, é aquela questão de oferta e demanda. Tem muito mais gente vendendo do que comprando, o preço do ativo também vai cair, beleza? Então, seguindo isso, né, isso tudo intercalado, com isso, a gente gera numa questão de menor liquidez, tá? Tendo mais pessoas querendo vender do que comprando, isso faz com que a volatilidade do mercado seja muito maior e a gente veja volatilidade mesmo, né? Uma valorização ou desvalorização muito mais acentuada do que seria normal em um mercado mais equilibrado. Então a gente vê muito mais venda do que compra. Obviamente, esse gráfico vai cair de maneira muito mais acentuada do que subir em uma potencial grande compra, tá? E aqui, no geral, tá? A queda também de ações relacionadas à criptomoeda, que são o quê? Que é a desvalorização das empresas diretamente ligadas a criptomoedas, por exemplo, como as exchanges de criptomoeda, tá? Então isso tudo afeta, né? Quando o Bitcoin cai, o BNB cai, o USDT, a Solana, o Ethereum cai, né? As principais criptomoedas do mercado perdem literalmente milhões, bilhões de dólares de capitalização de mercado de um dia para o outro, de uma semana para outra. Isso obviamente afeta o mercado como um todo, tá? Isso afeta, por exemplo, a valorização da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas, da OKX, que é outra gigante das criptomoedas. Então, as principais empresas ligadas ao setor de criptomoedas são afetadas, obviamente, ligado a tudo isso que a gente já falou, né? A geopolítica, economia, realização de lucros, liquidez, medo dos investidores, tudo isso é muito negativo, não só para o preço isolado, né, das criptomoedas, do Bitcoin, do Ethereum, das principais criptomoedas, mas também das próprias corretoras, tá? E isso, inclusive, é até perigoso para pequenas corretoras, porque a gente vê, inclusive, recentemente, grandes corretoras, né, que tinham posições muito altas sendo liquidadas, e a gente pode ver isso se essa correção do Bitcoin continuar sendo ainda mais forte, tá? A gente pode ver no curto e no médio prazo grandes corretoras do mercado sendo liquidadas, e aí a gente pode sim estar diante de um caos ainda maior do que a gente está vendo, tá? Então, basicamente, esses são os principais pontos, né? São 8 pontos aqui que eu mostrei nesse infográfico para vocês. E agora vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, onde eu fiz algumas marcações aqui, né? Eu estou no gráfico aqui da Binance do TradingView, nesse momento com preço a 73 mil dólares. E aqui eu fiz algumas marcações de possíveis quedas, né? Que podem continuar acontecendo, para vocês ficarem atentos e quem sabe fazerem aí um DCA, né? Comprarem, melhorando o seu preço médio de Bitcoin, tá? Então a primeira marcação que eu fiz aqui, que eu acredito que deva acontecer já possivelmente nos próximos dias, é uma marcação na casa dos 70 mil dólares, tá? Não tem exatamente no gráfico um topo e um fundo nos 70 mil, mas a gente sabe que o gráfico ele é muito movido ao psicológico, né? E os investidores normalmente buscam números redondos de maneira psicológica. Então, primeiro alvo que eu veria aí, que pode ser um ponto interessante de compra, seria na casa dos 70 mil dólares, mas ainda pode cair mais, tá? Caindo dos 70 mil dólares
rompendo para baixo, né, caindo para casa dos 69 mil dólares, fiquem muito atentos. Aí eu fiz já algumas marcações aqui em fundos importantes anteriores, que são na casa dos 65 mil dólares, tá? 65, 66 mil dólares, pegando aqui esse preço que ele chegou a bater em outubro de 2024, rompendo para baixo desse valor. Aí ela pode buscar mais uma vez um número redondo, né? Que pega também esse fundo aqui que aconteceu em outubro na casa dos 60 mil dólares. E aí, perdendo, né, essa casa dos 60 mil dólares, aqui a gente está falando, obviamente, em cenários bem negativos, tá? Mas caso ele perca esse cenário dos 60 mil dólares, aí sim a gente pode ver o caos instalado com uma queda que pode buscar até os 53 mil dólares e quem sabe até os 50 mil dólares, tá? Então imagina, há poucas semanas atrás a gente estava com o Bitcoin na casa dos 90 mil, quase 100 mil dólares, e poucas semanas depois a gente pode ver, eu acredito já que em algumas semanas daqui para frente essas quedas podem se concretizar e aí ele pode, né, a gente pode ver um ativo aí em pouquíssimos meses vir de quase 100 mil dólares para literalmente 50 mil dólares, né, que seria uma retração aí de 50%, uma correção de 50%, e aí é negativo para quem não realizou lucro. Mas para quem está esperto, para quem está esperando uma boa correção, para comprar mais Bitcoin com menos dinheiro, pode ser uma baita oportunidade, tá? Então se você tem caixa para fazer suas compras em Bitcoin, a minha dica, né? Obviamente que não é recomendação, ninguém tem bola de cristal, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o que eu faria, né? Tendo uma reserva para comprar Bitcoin, eu esperaria essas correções abaixo da casa dos 70 mil dólares, tá? A partir dessa retração aqui de 65 mil dólares para baixo até os 50 mil dólares é uma grande oportunidade aí para vocês fazerem um preço médio muito interessante para aí sim numa próxima alta, né? No próximo ciclo de alta do Bitcoin, comprar 50, 60 mil dólares e pegar uma próxima alta de 100 mil, 120 mil, a gente já pode estar falando aí de um potencial valorização de mais de 100% que pode acontecer. A gente sabe que já aconteceu e vai continuar acontecendo. É só questão de tempo e de muita paciência, tá? Então até eu estava falando com alguns amigos aí sobre isso, né? Inclusive até alguns aqui que também tem canais aqui no YouTube, que justamente é uma grande oportunidade para os pacientes, né? Para quem tem dinheiro e tem sangue frio de esperar essas correções para comprar barato e vender lá na alta, isso realmente é o ouro desse mercado, tá? Então fica a dica para vocês, fiquem atentos, lembre-se também desses pontos todos que eu falei, né? Tudo isso influencia não só no preço do Bitcoin, mas também no mercado financeiro em geral, então fiquem atentos e façam também essas marcações aí no gráfico de vocês e quem sabe deixar até algumas ordens de compra aí nesses pontos que com certeza no longo prazo você vai agradecer por ter comprado muito mais barato do que o Bitcoin vai chegar um dia, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês e esse é o canal Crypto News, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de projetos novos, lançamentos, notícias, né? Tudo relacionado a esse mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Lembrando que toda semana eu vou trazer vídeos novos para você aqui no canal, seja de notícia, seja de lançamento, novidades, tudo que acontece no mundo das criptomoedas. Então se você está procurando por conteúdo de qualidade nesse segmento, você está no lugar certo, beleza? Então é isso, o canal Crypto News, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!